gente vai estar falando sobre o hinduísmo, budismo, que são as seitas orientais de forma geral, mas o pano de fundo, né? Eu e o Michael, a gente meio que deixou assim estabelecido para que a gente pudesse passar para os irmãos. São muitas seitas, são muitas religiões, né? Eu tenho um número aqui de religiões de uma fonte que eu vou passar, que eu não tinha noção que era tantas religiões assim, como são hoje em dia. Mas o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, é um texto muito conhecido de todos nós temos lido aqui. Michael, né, tem uns volta e meia compartilhado, diz assim, né? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vou ler o 1 e está suficiente para esse ponto, né? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E aqui eu lembrei quando a Aline estava falando ali, né, que esses são os espíritos enganadores, né? Eles vão chegar para nós e vão querer soprar nos nossos ouvidos, até em primeira pessoa, né? Sabia? Teve uma pergunta, vem um pensamento, está assim numa situação, vem um pensamento assim, mas eu sou bem mesmo, usar a esquerda. Tu falou isso, e tu ouviu uma voz falando, só que tu não falou. Eu estou falando agora, ok? Vocês estão me ouvindo? Teste de som. Deus está me ouvindo, os anjos estão me ouvindo, os demônios estão me ouvindo, o diabo está me ouvindo. Vocês estão entendendo? E eu estou me ouvindo. Então, como é possível eu escutar a minha voz em primeira pessoa falando ao meu ouvido? Me explica isso aí. Entenderam? Alguém não entendeu o que eu estou dizendo? Isso são espíritos enganadores. Eles vêm soprar no nosso ouvido, imitam a nossa própria voz, e a gente pensa que é a gente que está falando, mas não somos nós. Passa numa ponte, imagina se eu caio, imagina se uma telefônica... É estranho assim, né? Mas aí eu lembrei desse texto, que era o texto que estava aqui, né, mas eu gosto sempre de ler aqui, eu vou ler rapidamente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. A gente vai ver muito sobre essa questão de uma persuasão, de uma sabedoria humana em voga, em xeque ali de todos esses gurus, né? Esse termo guru, vamos falar bastante, tipo um guia espiritual dessas religiões orientais. É tipo um guia, né? Um guru, um mestre. Isso é baseado no Siddhartha Gautama, né? Gautama. Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Então para eles, para o budismo, né? Para o próprio hinduísmo, até porque ele nunca foi japonês nem chinês como alguns pensam, ele era indiano, né? De uma casta, o Buda, esse Siddhartha, que para eles ele é a encarnação de Cristo, né? O Cristo cósmico, né? Então não tem nada a ver com o nosso Cristo, tá, gente? Só para lembrar, é o deles lá, o Cristo dos outros Cristos, dos falsos Cristos, como diz o apóstolo. Desculpa, ele era o quê? Ele era de qual religião? Ele era indiano, era um hindu, tá? De uma casta essas castas mais poderosas, assim, mais elitizadas, né? E um dia ele saiu para caminhar, viu todas as desigualdades do mundo, voltou, ficou numa caverna há 8 anos, né? Meditando lá, e aí ouviu lá o seu eu poderoso interior, e aí ele quis trazer uma diferença, ele rejeitou o ensino que ele recebia, né? A história diz isso. Mas o que a gente entende? Que ele foi um grande influenciador, assim, um homem muito poderoso na época dele, porque ele foi contra aquele credo deles, né?
né? Isso se tratando do hinduísmo, tá, gente? Desculpa, tu falou que ele era de uma casta? Isso, é que assim, ó, o hinduísmo, eu já vou entrar necessariamente nisso, mas eu vou ler aqui, ó, bem rapidamente, 2 Coríntios 13, 8, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Só para nós lembrarmos aqui, né? Toda a verdade é discípulo, toda a mentira entre nós aqui, né? Vamos começar então. A gente está, né, dando continuidade. O Michael, né, nosso pastor, tem se esmerado ali em ensinar para a gente o refute à luz da palavra das seitas. E essa aqui é uma religião, que é uma seita herética com heresias para perdição, e ela é uma seita que ela não tem muito a ver com o cristianismo. Na verdade, não tem nada a ver com o cristianismo. Então nós vamos falar meio rápido assim, de todas as raízes, segmentações, para nós não, que a gente tem combinado de falar as que querem se assemelhar, né, Michael? Com o cristianismo, daí a gente vai gastar mais tempo daí. Tem doutrinas semelhantes. Porque essas são evidentemente opostas ao cristianismo. Daí a gente não vai nem, né? Então, assim, o hinduísmo, ele não tem nada a ver com o cristianismo, tá, gente? Por quê? Porque o cristianismo, junto com o islamismo e o hinduísmo, eles são religiões, são considerados religiões, tá, gente? Jesus não é o fundador do cristianismo. Falou uma heresia agora, não é nem uma heresia. Jesus não fundou a religião. Vamos lembrar só isso aqui, né, Marcos? Por favor, né? A gente não prega religião, conjunto de regras, a gente prega uma pessoa. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o cristianismo, junto com o islamismo e junto com o hinduísmo, eles são as religiões mais antigas do mundo, a princípio, né? Daí depois vai aparecer algumas outras, mas aí ninguém consegue provar, então fica só no papo, tá? E, por exemplo, o cristianismo hoje, com dados atuais, ele tem 2 milhões e 200 bilhões, né? Cristianismo, 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. É assim, né? Isso. O islamismo tem 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. Esse é o Islã? O Islã, é o Islã. E o hinduísmo teria 1 bilhão, segundo o hinduísmo. Portas Abertas tem essa fonte, tá? E a M3, que é a missão também que a gente conhece aqui no Brasil, que eu confio. Tu vai comentar do hinduísmo e do budismo ou vai ficar Vou falar dos dois, do hinduísmo e do budismo, e de algumas outras, tá? Tá. E o budismo tem número ou não? O budismo, ele está em torno hoje de 800 milhões, 800 milhões. Né? Só que tem um detalhe, gente, a história do hindu, do povo hindu era o nome de um rio. Então, quem que deu esse nome de hinduísmo? Foi os ingleses. Quando eles foram lá descobrir, eles dizem que descobriram a Índia, mentira, não descobriram nada, escravizaram o povo hindu. E esse nome hinduísmo, ele veio da língua inglesa. Eles tinham um outro nome, que eu vou dever para vocês aqui, porque eu não peguei, desculpa. Mas era um outro nome lá, digamos assim, deles, tá? Do hinduísmo mesmo, do dialeto até, bem antigo, tá? Uma língua morta até. É possível que seja uma língua já morta. Só que daí ficou esse hinduísmo para conhecimento do mundo todo, que foi os ingleses que deram esse nome, porque eles tinham aquela rota de comercialização e tal. Já naquela época ali, que nós estamos falando, gente, de 6 séculos antes de Cristo. Tem gente que diz que é mais, tá? Isso não é meio, não tem como cravar isso para vocês. Tem gente que diz que é 4 mil anos antes de Cristo. Tem gente que fala que, enfim, mas eu nem vou me deter nisso. Então, a gente vai entender a partir do hinduísmo. Se vocês lembrarem, o Michael disse assim, ó, que o hinduísmo era um celeiro, né? Não era um celeiro, era uma raiz para muitas seitas, e o Michael estava totalmente certo, né? Tudo isso aqui são seitas do hinduísmo.
E não estão todas aqui. Eu vou citar o nome delas, tá? Então o Marco estava certo nisso. Então, só para falar rapidamente, o hinduísmo, gente, ele é hoje, digamos assim, a religião principal. Só que a partir do hinduísmo se geraram milhares de religiões pelo mundo. O número atual é o seguinte: em 1900, foi na época que se descobriu a cosmovisão, essa palavra cosmovisão. Quem aqui conhece assim, essa palavra? Cosmovisão é a visão de mundo, tá? Visão de mundo. Era uma visão de mundo que as pessoas se leiam. Eles pegaram e conceituaram essa palavra filosoficamente em 1912, né? Cosmovisão, visão de mundo. Então, essa visão de mundo, em 1900, em relação às religiões, já dava, por certo, 1000 religiões no mundo, em 1900. Isso tem em jornais dos Estados Unidos, tá? Hoje, se estima, assim, que são 10.000 religiões. E que em 20 anos nós seremos 15.000 religiões. Então, uma projeção aí. Que essa aqui é a informação que eu ia dar sobre religiões, que é um sistema de crenças sobre uma cultura. A Índia, né, essa nação, a história se fundiu com o hinduísmo. Então, assim, 99% da Índia é hindu, assim, no aspecto de praticante do hinduísmo. É possível que sim. É possível que majoritariamente todos eles sejam hinduístas, internamente falando, tá? Só que daí tem algumas vertentes desse hinduísmo que a gente já vai, né? Então tá. Foi perguntado pela Manu sobre as castas, né? As castas é um tipo, quando tu nasce, tu é classificado. Sim, é tipo do caso da riqueza. Isso. Como se fosse uma pirâmide. E isso é importante dentro da religião deles, tá? Então eles têm os Brahmas, os Brahmanas, né? Dentro dessas castas eles têm, deixa eu só me encontrar aqui um pouquinho, e que é como se fosse assim, ó, o pessoal que tem as 4 classes sociais, o tipo de pessoa que nasce e já é classificado, já é selecionado para uma determinada camada social da sociedade na Índia, tá? Eles são chamados assim, os Brahmanes, os guerreiros, segundo, né? Os primeiros Brahmanes, pode botar assim como se diz, Brahmanes. Segundo, guerreiros. Terceiro são comerciantes, empresários, né? Mesma coisa. E servos, tá? Só que tem uma quinta que a gente não fala, que eles não consideram, que é os Dalits, né? Que é os do pó, que são imundos, Intocáveis. Intocáveis. Com párias. Párias? Tem que o Mike está falando ali, né? Então seriam as 4 castas, né? Assim que é classificado. E essas castas têm muita influência no hinduísmo. O Buda era dos Brahmanes, ou dos Brahmanes, né? Ele era da mais alta estirpe, né? Então ele tinha toda uma nobreza, né? É o príncipe Siddhartha Gautama, né? Então, só para lembrar disso, né? Nós vamos falar aqui também que eles têm um sistema de crenças nas suas divindades, né? E aí eu até separei aqui um glossário assim de palavras que vocês vão ouvir agora. Panteísmo, que todos se familiarizam. O que é o panteísmo, tá? Vamos ler aqui. O panteísmo, ele pan é tudo no grego, né? Isso, né, Maicon? Nosso professor aí. Pan é tudo e theos, Deus. Então seria panteos, no caso em português seria panteísmo, né? O que é o panteísmo? Eles ensinam que tudo é Deus. Basicamente, Deus criou tudo e Deus, ele faz parte de tudo. Então ele é impessoal, ele não tem essa pessoalidade que o nosso Deus tem. Nós temos o nosso único Deus, que na verdade é o único Deus, Criador, né? O Criador do universo, dos céus e da terra, que hoje é nosso Pai. E ele diz que
que nós não poderíamos fazer para nós outros deuses. Ele não diz que existia outros deuses. Esse é um detalhe das Escrituras. Ele diz que nós não poderíamos fazer. E fica meio imperativo isso até. Ou seja, o ser humano, por mais que ele queira ser uma divindade como o Buda foi, como eles creem, o hinduísmo crê muito nisso, que o rato é Deus, que o macaco é Deus, que o elefante é Deus, que essa mesa aqui é Deus, que aquela árvore é Deus, que o vento é Deus, que o fogo é Deus, tudo é Deus. Então isso seria o panteísmo, tá? E dentro do panteísmo tem uma coisa chamada monismo. O que é o monismo? É a unificação de tudo, que ajuda a entender um pouquinho o que seria o panteísmo. Então a crença deles é assim, gente, ou seja, a lente que eles usam, vocês entendem? A cosmovisão deles, ela começa a partir daí. Eles são politeístas, né? A gente já sabe, a gente tem falado bastante sobre isso, né? Nós somos monoteístas a princípio, né? Mas eles são politeístas. Só que eles têm uma palavrinha, Michael, que a gente não, pelo menos nós não vinha falando aqui, que ela sou um pouco nova para mim, né? Estou aprendendo. Pluralistas, né? O que seria pluralistas, tá, gente? Falando assim, nessa linguagem do sistema religioso. Todos os sistemas de crenças ou religiões numa coisa só através do monismo. É como se fosse assim. Vamos fazer uma salada de fruta e vamos botar tudo que é fruta. Tomate é fruta ou não? É. Vamos botar tomate também, então. Então tanto faz se o tomate vai ficar bom ou não. Então nesse caso é meio sem noção, assim. Nós vamos fazer uma salada de fruta com tudo mesmo, não combinando os aromas, os sabores, né? De que em tudo que é religião tem verdade. É um pouquinho isso serve pior. para mim. Isso serve para mim. É um pouquinho pior porque daí eles estão unificando tudo. Tipo assim, é um ecumenismo, mas ele também. Então a gente vê que a filosofia por trás do ecumenismo está no hinduísmo. Vem do hinduísmo também, a mãe de todos, né? E alguém já disse que sabedoria é saber que o tomate é um fruto, e não se coloca na salada de fruta. Aproveitando o gancho, né? Sem a parte. É só para conhecer. Então, assim, dentro do hinduísmo, tem algumas linguagens que nós vamos falar aqui que é dos deuses deles, tá? Eles têm um deus principal, esses deuses... Gente, esses deuses são com letra minúscula, são postes ídolos, tá? E mais do que isso, eles são demiurgos. Demiurgos é o quê? É um semideus, mas ele não é Deus. Porque nós sabemos que só existe um Deus. Deuteronômio, lembra? Um Levítico, a gente já leu sobre isso aqui. Então, eles têm os demiurgos, tá? O primeiro deles é um cara chamado Indra, né? Que é bem assim, uma mitologia muito antiga, védica, que eles chamam. Então, uma história dos Vedicas, mas ela é chamada mitologia védica, que esses caras são os mesmos... os nórdicos lá da Europa, que eles criaram a mitologia grega dos Zeus, daquela turma lá, sabe? É o mesmo. Então as mesmas pessoas ajudaram a tornar, por exemplo, esse Indra o deus que é o Zeus. É tipo o Zeus, é o Odin. Seria um dos nórdicos, né? Me ajuda aí, né? Que é o pai de todos, né? Que eles falam na mitologia, né? Tá. Então, assim, esse Indra é o principal, né? E esse Indra, que eles dizem assim, ó, Namastê, é o cumprimento deles. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em ti. Se o meu Deus é o Indra, e o teu Deus é Shiva, entendeu? O meu Deus é superior, que o teu tem essas paradas aí, entendeu? Vai ter isso aí também. Mas é melhor ou pior? É isso? Melhor ou pior. Porque lembra das classes? Das castas. É por isso, entendeu? Tá. E outra coisa que eu estava explicando para o gaúcho, quando a gente estava conversando antes aqui, por que das castas, gente? Por causa da reencarnação. Porque tu pode reencarnar uma barata, um rato, tu pode reencarnar um elefante, um urso, não sei o que, tu pode reencarnar milhares de coisas, tá, gente? Uma árvore. Mas um dia tu pode alcançar o nirvana, que é um estado assim, sublime, que daí tu está salvo. Porque tu te salvou, tu foi elevado,
no Cristo cósmico, né? Naquele Adão Cádio, lembra do Adão Cádio? Adão Cádio é Tudo a mesma coisa. é toda a mesma coisa, tá, gente? Então, tá. E dentro disso aí que eu falei por último, tem um negócio que é interessante. Eles têm um sistema de crenças que ele vai falar, por exemplo, assim, do Trimurti. O que é o Trimurti, tá? É uma seleção de 3 deuses. E cada deus ele tem uma função. Esses deuses são Brahma, Vishnu, ou Vishnu, não sei falar, ou Shiva, tá? São 3 deuses que são os Trimurti. Trimurti, é isso mesmo. O Brahma é o criador de todas as coisas para eles, do universo. O Vishnu é o mantenedor de tudo. Então o Brahma Como é que é é Vishi? Vishnu. Vishnu. Visto? Vishnu. 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 Então o criador de tudo, o mantenedor de tudo, e depois por último o Shiva, o destruidor de tudo. Para eles é esse ciclo: cria, mantém, destrói. Cria, mantém, destrói. Tudo. Por causa do que, gente? Por causa da reencarnação. O Shiva é o destruidor. O Shiva é o destruidor. E um detalhe do Shiva: o Shiva é o mais venerado e é o mais adorado de todos. E ele é o do mal, tá? Calma. Tá bom assim? É o vilão. Por que não é o Indra? Tá, eu vou explicar que é Nossa, muito castas. interessante. Eu vou explicar o que eu aprendi. Esse conceito é um conceito africano, que já chegou lá também. Os africanos, eles estabeleceram assim: nós vamos sacrificar somente para Shiva. Aí perguntaram para um africano, quem perguntou foi Billy Graham: por que vocês sacrificam somente para Shiva, se ele é o vilão, o Deus mau? Eles falaram assim: porque Shiva pode nos fazer mal, Brahma não. Então tem uma lógica essa questão. Eu entendi assim, tá? Sim, tipo assim, vamos ficar amigos dos bravos pra ele não afetar a gente. O brabão a gente trata bem, a gente serve ele daí, né? Serve ali, sai. Lembra aquela. Vocês nunca viram em filme que a pessoa vai lá e tem que sair, né? Pode sair. Porque ele é o que pode fazer mal, tá? Então esse que é a explicação. Tá, agora nós vamos falar aqui dos livros sagrados, que é importante. Na outra vez também eu falei. No caso deles é os Vedas, são 4 Vedas, tá? Eles têm também os Brahmanes, que são os comentários dos Vedas, são conversações. E eles têm também os Mahabharata, que é tipo assim, orações que não são feitas para deuses, são orações que são feitas para o outro. Não, é como se eu orasse para o Michael, orasse para a Aline. Se tu orar para uma mulher tem um significado, se tu orar para um homem tem outro significado. Que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Porque o sistema daquele ciclo do Tai Kong, o Yin Yang, aquele branco, preto e branco, ali o branco é o homem e o preto é a mulher, daí tem dessa simbologia aqui, tá? Nós não vamos perder tempo com isso aqui só, tá, gente? Então, assim, eles têm os Upanishads, que são conversas e poemas da mitologia e da filosofia Brahma. Desculpa te cortar. Pode falar. Daria para voltar um pouquinho? Calma. Voltar um Vedas pouquinho. são 4 livros. Isso. Eu não dei nome para comentários. eles, tá? Eu não, Sim. Mas eles são 4 livros sagrados. Eles são como se fosse a Bíblia para eles. Sim. Ele tem a mesma equivalência para eles, tá? Eles não creem na Bíblia, na verdade. Sim. Então é a Bíblia Brahmanes, deles, que são é os Vedas. E os Então por isso que tem a autoridade védica. Tá, e Tem essa os expressão. Vedas, no caso, eles são o quê? Assim, tipo... São escritos muito antigos. Dizem que são de 3.000 anos antes de Cristo. monges? O que seria? Eles não sabem quem escreveu. Tá bom? Só para contribuir, eu só inserir um detalhe, tá? Que eu estava fazendo uma pesquisa, porque tem uma questão assim, ó, eu já assisti filmes e tal, né? Um negócio bem complexo, assim, que tem um livro escrito lá dos indianos lá que eles chamam de Kama Sutra. Isso. E aí o que acontece? E daí, né, por trás disso, assim, daí, em filmes geralmente eles exaltam esse tipo de coisa e tal. E aí eu assim,
eu nunca fui atrás de ver, né, que contexto tinha isso, que eu entendi assim, não, isso certamente são rituais. Certamente são rituais para esses deuses, né? Isso. E aí, então... De fertilidade. E daí eu nunca tinha ido, né? Nunca tinha visto, assim, né, tipo, confirmado se de fato era isso. Essa é uma impressão que eu tinha. Né? Inicial. Uma impressão que eu tinha, não, isso certamente são rituais, né? Sempre, né, a adoração aos ídolos envolvia, né, esse tipo de coisa, assim. Mas eu não tinha chegado a confirmar isso, fazer um estudo, pesquisar e tudo mais. Aí, daí essa semana eu fiz um estudo, né, porque é indiano e tal, certamente tem relação com a religião, né, hindu. E aí o que acontece? São de fato rituais relacionados à adoração a Shiva. A Shiva, né, que ele é o deus da tempestade, deus da guerra, e ele é o deus, é o maldoso, tá? E é como se fosse homem e mulher. O Shiva é como se fosse... Ele é, como é que se chama? Um hermafrodita. Obrigado. E aí, então, daí nessa pesquisa ele dizia assim, ó, da onde que surgiram, assim, né, da onde, lógico, né, da onde que alguns pesquisadores chegaram à conclusão, né, de como surgiram os Vedas, né? Aí diz assim que houve invasões do norte, o norte da Índia foi invadida por um povo que eles se denominavam arianos. E é daí que vem, por exemplo, o Hitler, né, com a raça ariana, a superioridade dos arianos, vem disso, porque o Hitler ele bebeu muito da fonte dos indianos. Né? A própria swastika era um símbolo hindu. Né? E aí... Isso, eu até trouxe aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. E aí, então, quando esses arianos... Aqui tem os... Quando os arianos invadiram, então, a Índia, eles se misturaram. E eles que criaram essa coisa, sistema de castas, essa coisa assim, né? Os ários. Isso. E eles estando... Os arianos. Os arianos, como eles estando assim, tipo assim, eles não tô... E isso já se percebe, assim, só que eles eram uma raça, tipo assim, esses do sul foram invadidos, né? Era uma raça, assim, já de pele mais queimada e tal, e eles já eram mais brancos, porque eles vieram, eles vieram do sul da Rússia. E se for olhar, assim, na Índia, de fato, no norte da Índia, o povo é mais branco, de olho azul e tal, e no sul é que é aquele povo mais moreno, que é característica, assim, né, que a gente normalmente vê, né? Sim. E tem isso. Isso vem desde lá, de 1000 e tantos antes de Cristo, assim. É bem antigo mesmo, né? Eu tinha falado 3000, o Michael tem uma fonte que é 1500, a gente não sabe exatamente, né? Mas é bem antigo mesmo, tá, gente? Isso, na verdade, o ponto aqui, vocês sabiam que as mulheres indianas, elas são as mulheres mais poderosas ou mais empoderadas do mundo? Já ouviram falar sobre isso? Isso é uma informação interessante, isso. Porque, como os homens sempre foram dominados ou pelos europeus ou pelos nórdicos lá e tal, então os homens sempre foram, digamos assim, adestrados, dominados e tal, as mulheres, elas começaram a se sobressair. Elas são as maiores empresárias do mundo. Primeiros cargos de governo de ordem mundial foram indianos que tiveram. Primeira-ministra, tipo presidente. Então as mulheres indianas, elas têm uma capacidade de veneração, de receber veneração do povo, da massa, que é histórico isso. Tem uma série, a gente tem um programa, um canal lá em casa, era de mulheres indianas lá em Dubai, né? Aquela série, né? A gente só passou assim, deu uma zapeada e viu, e ali tu via assim, tipo, bilionárias, assim, trilionárias, assim, tudo indiana, e eu, até então, né, a gente pensava assim, pô, é um povo sofrido, mas não é a realidade para a mulher, e isso independe de casta. Então a mulher meio que se sobressai até do sistema de castas. Até na questão familiar, elas são uma autoridade, né? Tipo, se for mais velha, a matriarca. Ficam em lugares assim, tipo, sentado num sofá mais especial, tem um serviço de um tratamento na família mais assim, tipo, né, mais honrado, assim, né? Tipo,
E elas foram empoderadas, talvez, aqui eu estou conjecturando, né? Com a informação que o Michael trouxe, né? Para fazer uma costura com isso. Por causa do Kama Sutra. Eu não vou entrar nesse assunto. Mas por causa do Kama Sutra, elas começaram a ser veneradas, porque o Kama Sutra seria em relação às mulheres indianas. Então, mais uma vez, essa questão da bíblica, que a gente sabe, né, desses espíritos, né, o espírito de feitiçaria que está lá no hebraísmo, né, ele é a mesma raiz para idolatria, é a mesma raiz para impureza, é a mesma raiz para várias iniquidades que governam a vida do homem, né, do homem que eu digo, do Adão, né, do ser humano, né. Então, são raízes de iniquidade, de governo de pecado, tá? Nesse ponto aí, tá? Tem mais livros aqui, se vocês olharem aqui, isso aqui são tudo livros, ó. Livros sagrados, tá? Livros sagrados deles. São livros sagrados deles. Eu vou falar de 4 coisas que são importantes sobre todas as seitas orientais, tá? Dharma, Karma todo mundo mais ou menos, né? Trimurti e também o Sansara, tá? Primeiro, o Dharma, tá? Eu vou fazer uma comparação, Dharma e Karma, qual é a comparação? Positivo e negativo. A pessoa está vivendo bem, está dando tudo certo, Dharma. A pessoa está vivendo mal, está dando tudo errado, Karma. É meio grosso assim, mas é uma comparação boa de fazer, tá, gente? Então, Dharma, pá, up. Karma, como é que é o contrário? A sorte ou azar. Né? Sorte ou azar, exatamente, sorte ou azar, tá? Sansara é um ciclo de nascimento e morte, renascimento, né? Em relação àquilo que é a reencarnação. Então, Sansara é como se dá, né? Nasce, morre, ciclo, reencarnação. Então, até que o Nirvana seja alcançado. O Michael já tinha falado sobre Nirvana, né? Então, nem vou. Nirvana é o êxtase, né, Michael? Pode. Alcançou a evolução. Eu alcanço a evolução do meu ser, então não tem mais por que eu reencarnar qualquer outro tipo de ser, porque eu já me salvei, né? Então eu sou o autor da minha salvação, e agora o meu destino está nas minhas mãos, está resolvido, né? Não preciso mais reencarnar. Sansara, o ciclo de nascimento e morte. Posso agregar aqui essa questão do Nirvana ser uma questão de evolução. Evolução plena. É uma evolução, e isso é uma do coisa... Como é que é mesmo? Tem uma expressão, mas é o eu... Sim, poderoso. E olha que engraçado, que isso de uma forma muito assim, sutil, é implementado na escola através da ideia da como é que se diz? Não é filosofia, é teoria da evolução, de que foi melhorando as espécies, né? Tipo, evolutivamente. Né? Tipo, e assim... O progressismo também pega isso. Claro, também. Né? Mas, tipo assim, né? Para adaptar ao ambiente, ao ecossistema, eles começam, né, a colocar uma ideia assim de que faz sentido, né? Está tocando exatamente na cosmovisão. Que é a visão de mundo das pessoas. Exato. Então, a criança já recebe lá. Na escola. Né? Tipo assim, a evolução das espécies. O Vocês girino era uma lagartinha que foi criando perna e aí agora sai pulando para poder se salvar. Tipo assim, né? Vai melhorando a espécie. Essas religiões que trabalham nisso, ou as seitas heréticas, vocês lembram dessa aqui? Yoga. Sistema de meditação, Zen. O Michael falou do Zen budismo, tem tudo a ver, mas ela seria uma seita, tá? Também. A gente vai lembrar aqui também dos Hare Krishnas, né? Então, se vocês lembrar, há uns anos atrás, o que tinha na TV? Seishenue. De manhã eu ligava ali que tinha um programa da seita Seishenue. É mesmo? Seishenue. Tinha no canal aberto? Não sabia. Tinha, né? Eu lembro. Tinha nos canais abertos, para vocês verem. Eu estava mostrando para o Michael, depois eu vou passar para vocês, vou passar aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui eu peguei hoje, eu estava dirigindo, passei na frente, é uma igreja que nós vamos falar dela, bem rapidamente. Ela é chamada Sociedade Filosófica Transcendental Comunidade Cristã Primitiva, aqui de Capão, gente, na beira do mar.
Tá? Posso botar no grupo, Michael? Eu acho que não. O Ah, pessoal visualizar aí. acho que deixa. Acho que não, né? Não, só Bom, passa o então celular, tá com o né? celular. A gente passa. Ó, tu não viu, né, filha? Já tinha visto, tá? Então, essa igreja está aqui, tá, gente? Aqui tá, olha aqui, ó, isso aqui é tudo seita, que é meditação transcendental, é desse grupo aqui, ó. Tá? Então, para vocês verem, tem aqui em Capão. Aqui em Capão tem budismo? Tem. Aqui em Capão tem Seixanoe? Tem. Aqui em Capão tem Zen budismo? Tem. Tem yoga? Tem um monte. Reiki. Reiki? Tem. Xamanismo. Aqui em Capão tem muita coisa, gente. É importante, eu e o Michael tinha combinado que volte meio ia tirar umas fotinhas e ia trazer para vocês verem a realidade onde nós estamos inseridos. A nossa comunidade tem esses elementos, gente. Entendeu? A gente está aqui diante de situações que tem uma loja que tem um Buda gigante ali e a outra tem um Shiva. Não é uma nada, Shiva. tem um monte. Tem um monte, é. Umas É um quantas monte. que. Aqui perto da casa de vocês, quase que eu pedi para a Manu me ajudar, que ela fosse tirar uma fotinha. Tem uma casa aqui, essa rua de trás, um pouquinho mais para lá, que é um jardim que tem assim o Cristo Redentor, o Buda, Shiva, não sei o que. Eu vou tirar a foto, eu vou mostrar para vocês. É um jardim aqui, ó, mas um pouquinho mais aí para Beira-Mar, Praia do Barro. Então eu vou tirar essa fotinha. Enfim, então isso para vocês verem como tudo tem influência no nosso dia a dia. Tá, gente? Tá no nosso meio, na volta, né? Está no nosso meio, né? O que é o Trimurti? O Trimurti, então, é o Brahma, o Vishnu e o Shiva, que um cria, o outro sustenta, o outro destrói, né? Um mantém, ali é o que mantém o Vishnu, e esse é o que sofre mais. Esse daí é um deus, no caso? São 3 deuses, tá? Os demiurgos, tipo assim, né? é um conceito de vida dentro do... Eu não queria usar a expressão que o Michael... Olha, como se fosse assim, ó, guardar as proporções, não tem nada a ver com a nossa trindade, mas não é. Mas eu não falei isso que o Michael não ouviu. Então é assim, não é a trindade. Não, é tipo assim, é o Trimurti. conceito de trindade dentro dessa... Deles. É o Trimúrtio. Trimurti. Bem assim, Trimurti. Que daí é, no caso... Um cria, um mantém, o outro destrói. Que é o ciclo de paralelos. Mas esse pessoal do Trimurti, o que acontece com ele, tá? Ele é o, digamos assim, ele tem uma supremacia dentro do hinduísmo. Porque todos acabam adorando a Shiva como Deus, o demiurgo mais adorado, e todos vão sempre respeitar o Criador de tudo e sempre vão depender do mantenedor de tudo. Então, eles têm uma supremacia chamada supremacia Trimurti sobre o karma. Então, por que a pessoa aceita o karma? O que é o karma, tá, gente? Vamos só lembrar aqui. Karma é eu aceitar que eu fui um péssimo homem na outra vida, né? Só que não, né? Você tem que dizer que eu estou conjecturando, né? E agora eu estou pagando pelo que eu fiz de mal na outra vida, então... E às vezes eu posso voltar um rato, uma barata, é o que eu mereço. Pode ser uma barata. Então, karma, né? E eu brinquei, Dharma, agora eu sou o Bill Gates. Nada a ver, né? Chegou no Nirvana. Cheguei no Nirvana. Só vai. Tá? Anulou, cara. Agora, rapidamente, eu vou falar aqui para vocês aqui, ó. O monismo, ele é uma seita, mas ele ajuda a codificar todo o hinduísmo e o budismo. Depois eu vou entrar no budismo um pouquinho. O Seixanoe, que tinha programa de TV, canal aberto no Brasil, tá? Aqui, ó. O monismo, gente, ele tem, assim, digamos, 1936 ali é a data de fundação dele, tá? E ele é um guru coreano, assim. Ele era um guia espiritual. Aqui não diz guru, é por isso que eu tô. É um guia espiritual, tá? Tipo guru. Eu não sei pronunciar isso aqui. Kanju Sangzari. Kanju Sangzari, 1936. Seixanoe, 1893, é mais antigo. Daí é Taniguchi Masaru. Esse aqui é japonês, né? E esse outro aqui, ele é coreano, japonês, são tudo religiões orientais. Que vieram do hinduísmo, sim. A mãe é o hinduísmo, budismo,
O budismo o budismo ele representa o hinduísmo no mundo. É a Qual é a porta, religião sabe? dos famosos no mundo todo? O budismo. Então tem muito famoso. Vocês lembram daquele o vocalista do Queen? Mercury, né? Fred Mercury? Então, É que tem assim, várias personalidades porque falar assim, hinduísmo representa meio que uma religião suja, né? Tipo assim, né? Eles nem são suja. conhecidos como religião. E aí É um se tu fala sistema assim, de crenças que originou religiões. se tu falar assim, Uma coisa um budismo, pouquinho mais a pessoa liga assim, bastidor, tipo, assim. faz um mapa mental de budismo, ele faz meditações, ele quer elevar o espírito. Transcendental. Então tipo assim, ele é alguém assim zen, né, que gosta do bem à natureza. Meditação. Então tipo assim, o budismo é a capa, né, que A esconde, o que camuflagem. oculta a sujeira do hinduísmo dentro das religiões. Né? No hinduísmo, só para vocês terem noção, tem os impuros, né? Que tu não pode tocar neles, que daí tu tem que ir lá no Ganges, que é o rio sagrado deles, se lavar umas quantas vezes, porque tocou assim, né? Tocou em mim, tem que se lavar várias vezes bastante. Fica maravilhoso. Perfect Liberty, nunca ouvi falar. É uma seita também oriental. Perfect Liberty. Me ajuda aí. Tá? Ela é japonesa, embora o nome não é japonês. Americana. Mas eu não vou explicar isso porque eu não sei. Tá? Verdade, Ela é também, né, do século XX para XXI, tá? É uma seita oriental. E qual é o fundador dela? É o Dai Kiju Dai, né? Tokimitsu, né? Não, né? Tem a Missão da Luz Divina, outra seita oriental, 1957. O guru é Maharaji, tá? Da Índia, né? Essa seita ela é bem lá da origem do hinduísmo, embora o nome, né, aqui está em português, Missão da Luz Divina, mas ela é uma seita bem, digamos assim, bem clássica, né, do hinduísmo, assim, bem politeísta, pluralista, panteísta, todos aqueles aspectos, né. Movimento Bhagwan, não sei, Bhagwan, tá? É uma seita também, é considerada uma religião, né? 1931, tá? Índia, né? É uma seita política, tipo como se fossem os fariseus na época de Cristo, que era uma seita também, né? Sectários. Teosofia já falamos na Rosa Cruz, lembra? O que é a teosofia? Ela é, digamos assim, Deus mais sabedoria, né? No grego. Ela é de 1875 e ela tem, digamos assim, foi empregado pela primeira vez, nos anos 70, uma tradução bíblica. O termo teosofia significa Deus mais sabedoria. Foi empregado pela primeira vez. Perdão, eu falei uma coisa que não era, está errado. Foi empregado pela primeira vez pelos 70 na tradução bíblica, além daquela da Septuaginta. Exatamente, a lenda que a gente já falou, né? Era 70 que fizeram a tradução para o grego, Septuaginta, né? Então, foi uma família imperial, que é os Dolgakuri, mais os indianos, os nórdicos da Rússia, junto com outros escritos que começaram a trabalhar esse pensamento de sabedoria de Deus. Então, o homem tem a sabedoria de Deus, mas por si só, emana dele, né? O homem produz, nesse sentido. Essa aí é da Blavatsky. Rússia. Está perguntando sobre a Rússia ali? Não, digo assim, Helena Blavatsky. Petrona Blavatsky, exatamente. Essa seita aí, Ela mesmo. ela mais adiante, mais pra frente a gente vai trabalhar Tocar ela um pouquinho, mais, né? a gente vai se aprofundar nela. Ela é oriental, só para Como é que é o nome da seita mesmo? teosofia. A gente falou dela no Rosa Cruz. Isso, porque a gente está abordando vários aqui, né, mas não significa que a gente em algum Vai se momento aprofundar. a gente pode, Porque até, né, tipo assim, só que tá apontando que ela tem origem
Oriental. Oriental. Isso. Como semana que vem o Mas Aninho parece vai dar, ser bem ocidental. semana que vem o Aninho vai dar continuidade, então vai dar, sabe, para ir às vezes abordando um pouquinho mais, né, de detalhes de, quem sabe, de algumas delas, assim, né? A famosa Hare Krishna, que aqui a gente pode refutar inclusive o grito de guerra dele, Hare, 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 o positivismo todo, né? O Hare Krishna, só para falar, então, eles são Essa é a do chá? eles são conhecidos por várias Colega do coisas. arquiteto. 1967, Nova York já tinha já um grupo que estava levando para o mundo esse tipo. É uma coisa interessante que tanto a Inglaterra quanto a Rússia e quanto os Estados Unidos que proliferou o hinduísmo, o budismo para o mundo, né? Não foi eles, assim, eles não tinham essa. Eles veicularam, né, Michael? Eles que tornaram levaram para o mundo esse conhecimento da seita. Hare Krishna, ele falou do chá. É aquele, tipo assim... Uraisca, Então os monges, eles ficavam, que tu é muito novinha. Lá em Porto Alegre, eles ficavam nas esquinas lá do centro de Porto Alegre. E tu passava e eles ficavam ali, Hare, 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 Hare Krishna, esperando para conversar, lembra? Um rabinho assim, carequinha. E daí tu parava, tinha um incenso, eles faziam assim e começavam a conversar no filme. Uma vez eu e o Getro Weber, a gente pegou um desses lá no centro, tipo um projeto Amor, assim, que a comunidade fazia. A gente foi falar para ele de Cristo, mas o cara maluco de pedra, assim. O cara maluco de pedra. Né? Mas é muita loucura. É muita loucura, assim. Então, esses caras, eles são muito... Gente, esses caras aqui, eles estão no mundo todo. Esses Hare Krishna aqui, a gente, às vezes, eles estão no mundo inteiro. São monges, assim, que se espalharam, tipo uma... Eu até agora estava comentando aqui com a Silvia. Eles são dos anos 70, de uma tá? forma meio paralela. Essas festas raves que mexem com psicodélico e essas misturas assim, né? Não tem uma fonte baseada nessas questões assim? Eu não sei. De tomar, tipo assim, né? Que a gente tá falando de um funcionário lá que foi apresentado para ele nunca quis mexer o chá, né? Com tal do Uraisca, Mas aqui no Brasil tem outras seitas que tem chá, né? Mas esse chá aí é de uma outra seita que aqui do Brasil. Aqui no Brasil, Isso aí em algum outro momento a gente vai. Porque pode ser. É porque tem. Quando vai surgindo seita, várias seitas mais brasileiras. Mas aí assim, tipo, mas que mexe com essa função assim, tipo, porque tu vai ver festas raves, todas elas têm o mesmo princípio estético dessa questão de mudança, tipo, tem um padrão. Psicodélico. Tem um padrão, né? Mas deve ter influência. Deve ter uma influência. Porque Bali, essas coisas, Maori, sei lá. Década de 60, né, foi quando começou a surgir essas festas, assim, né, com drogas e coisa, e era bem a época que estava sendo o Woodstock, os hippies. Nova Era e tudo mais. Exatamente, o movimento Nova Era. Então é tudo uma sequência. Eu trouxe aqui também, ó. Esse movimento aqui, o pessoal tem que ter conhecimento, né? Ele é tipo uma mãe, né, de todas essas... aqui, fala, Mike. Tu chegou em relação a yoga. Não sei se... A yoga, né, a gente sabe que isso aqui é um livro da Basileia Schlink, né, bem conhecida, né. A expressão que a gente estava falando antes ali com a Aline, assim como a maçonaria e qualquer tipo de seita herética, né, não tem compatibilidade com o cristianismo. E tem cristãos que praticam yoga. Tem cristãos que são maçônicos. Tem cristãos que fazem acupuntura. Tem cristãos que tomam chás. Isso é na coisa dele. Isso aí tem. Embora não haja uma compatibilidade, isso é uma ignorância nossa como cristãos, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, de se envolver com questões. A Basileia ela vai tratar disso inocentemente. Esse dia eu e o Mike estavam conversando. A Bíblia diz que nós devemos ser tipo assim, astutos como a serpente, né? A gente tem que ter aquela, não a sagacidade, mas eu digo aquela habilidade, né? Aquela rapidez em ler as coisas e simples como a pomba. Para aquilo que é puro, nós devemos ser, né, um avião.
para aquilo que não é puro, a gente deve ser bem inocente. Ser excelente para o que é bom e inocente para o Romanos mal. 16. Romanos 16. Então, nesse aspecto, a yoga, ela está principalmente as mulheres, tá, gente? Mulheres com idade praticam yoga no meio evangélico brasileiro. Postinho de Ela saúde, é parece. uma religião, há uma discussão. É que nem a meditação transcendental. A questão é que a yoga e a meditação elas têm a origem no hinduísmo. Pode passar por nós. Elas têm origem no hinduísmo. Sim. Então elas fazem parte. E aí, Oriental. só que às vezes aqui no Ocidente eles pegam só a prática. Ou só a prática da meditação transcendental, ou só a prática da yoga. Tem aula de yoga, né? Vamos junto na aula de yoga. Olha o convite. E daí, Vamos lá na seita, ninguém fala. O cara não pega o todo, feio, mas né? você pega só uma parte. Mas é a religião hinduísta. Eu e a mamá estamos fazendo yoga lá no centro, não querem ir com a gente, daí começa os convites, né? Então, a yoga, assim, eu não entendo, gente, que ela seja uma religião. Pode perguntar. É só uma opinião É uma minha. prática, né? Mas é uma prática da que leva às religiões. religiões orientais, tá? O que é uma prática? Esses tempos a eu yoga. ouvi Pra mim não é uma religião. A professora me convidou para É uma ir na prática. yoga. Que existe um E aí tipo. agora eu vou começar. Como é que é? É, Sim, a pastora, tu viu? Então faz bem. Se a Ah, pastora tá aí. Existe um tipo de massagem também, que ali eles colocam pé. tântrica, tem umas Isso inclui ali no É que meio. nem inclui acupuntura também. Bambu, terapia. A gente tem, como é que é o nome dessa, tem uma massagem atual Coloca que pedras. corrige postura e coluna, Quiro. quiropraxia. Eu não vou dizer aqui, eu não posso dizer sem a informação certa, mas a gente deve conferir tudo. Mas A luz, Sim. né? Tem conceitos. Tem conceitos filosóficos, orientais, Eles então colocam uma música. é que eu não tenho informação, por isso que eu não a quis. quiropraxia, inclusive, ela não é reconhecida como Medicina e ciência. medicina e ciência, pela questão de então- que vem de uma raiz lá, de um homem Uma prática. que teve, né, tipo assim, um entendimento de que os músculos e o esqueleto, né, tinha em si uma energia e tal, alguma coisa e que se movimentou. Assim como as agulhinhas, não é verdade? Acupuntura. Assim como a acupuntura. Pontos de pressão. Então, Michael, não, para mim não é uma religião, é só uma prática. Não. E é um convite à religião, porque quando de fundo É uma porta que é uma abre. porta que abre, né? Ó, Igreja Messiânica Mundial, gente, essa igreja aqui, tem que ter muito cuidado. No Brasil está acontecendo uma coisa, gente. Nosso evangelicalismo brasileiro, ele virou ecumenista, tá? Ele está, assim, já de mãos dadas com marxismo, com comunismo, com outras, como diz Bilheira, né, com a religião do mal, tá? Então, infelizmente, a igreja, ela está passando um momento muito delicado. Lógico que não representa o todo, majoritariamente nós tem uma remanescência aí, né? Os que permanecem no Senhor, na sua palavra, nós cremos nisso, mas aqui tem aqui, ó, a semântica enganosa que nós estamos falando, né, Michael? Igreja é uma semântica enganosa, porque a gente sabe que não é uma igreja e não são nossos irmãos, amém? Não são. Que nem aquela que trouxe Exato, nem aquela ali, gente. Eles não são nossos irmãos. A gente respeita, não tem ninguém que vai voltar com respeito com ninguém aqui, mas eles não são igreja primitiva, não são. Entendeu? Então, assim, a igreja messiânica mundial, olha só o nome, messiânica. Messias, né? Lembra? Então aqui é óbvio que deve ser o Cristo cósmico lá da nova era, né? 1881, Okada Asakusa, em Tóquio, japonesa, né? Oriental. Tá? Bom, basicamente eram essas aqui, mas isso aqui, mãe, sabe o que é isso aqui? São os refutes. Não, isso aqui não. Esses aqui, é isso aqui. Tudo isso aqui tem refutes, ó. De todas as práticas, ó, do panteísmo. Um exemplo, a gente falou sobre, que é uma coisa nova que a gente não tem falado. O panteísmo identifica que tudo é Deus, o homem é uma parcela da divindade, então o homem é Deus. Foi o que aconteceu com Buda para eles, né?
Só que tem um detalhe, vocês sabiam que Buda e os seguidores de Buda não consideravam Buda Deus, né? Ele era um mestre, né? É que nem o Islã com Maomé, um profeta. Só que daí as religiões transformam numa divindade, e aí é o conceito de idolatria. Eu gosto muito desse conceito, tá? O que é idolatria? Assim, na prática, tá? Na prática. É quando eu pego alguém ou algo e coloco numa posição de Deus, a pessoa não sendo. Então esse é um conceito muito prático de idolatria. Vou pegar minha filha, vou botar ela numa posição de Deus, ela não é. Olha o estrago que eu estou fazendo na vida dela e na minha vida, os entendimentos. Ela não é Deus, mas idolatrando ela, eu coloco ela no lugar de Deus na minha vida. Vocês estão entendendo? Então esse conceito, ele é real, viu? E aí que vem essa, digamos, essa semântica enganosa também. Buda não é Deus para o budismo. Ele é um mestre divino, mas para a religião budista mundial, ele é Deus. Viram o furo da barra? Então, não estou defendendo o budismo. Sim. A gente tem que ser honesto aqui. Eles vendem a ideia de que assim, tudo pode, porque ele não é o nosso Deus. A gente pode crer em Deus, né? Porque o Buda não é nosso Deus. Esse é um demiurgo, no máximo, né? Um semi-deus, letra minúscula. Mas aí, na prática, eles não atribuem adoração ao Deus Criador. Eles atribuem a ele mesmo. O panteísmo, então, tudo é Deus, a divindade, não tem nada acima do ser humano. Então, esse é o conceito religioso do panteísmo, tá? Não há nada acima do ser humano evoluído. É o Nirvana, talvez, aqui, né? O que possibilita a oração a esse Deus. Agora, nós conhecemos a doutrina de Deus como Criador, sustentador de todas as coisas, o verdadeiro Criador que está acima de todas as coisas, mas não as abandona e nem é indiferente com elas. Aí tem aqui Gênesis 1, versículo 1, versículo 26, Salmo 19, 1, Salmo 24, 1, Colossenses 1, 16, 17, aí seria o refúgio, tá? Que são a prova para nós que Deus, que nós não cremos no panteísmo. Deus não é tudo. Deus, ele não está em tudo, né? Deus é essa mesa ali. Quando tu está fazendo lá a tua cabeceira, tu adora ela é um Deus para ti, entendeu? Isso é panteísmo. Então não faz sentido, né? Eu sou criatura de Deus, mas agora eu sou Deus. Não faz sentido, entendeu? Ele é Deus nas alturas porque ele é o Criador, ele é autoexistente, ele não foi criado, ele sempre existiu. E ele é o único Deus, né? E Jesus, ele vai falar, eu lembrei aqui de uma passagem bem rapidinho. Ela está em Mateus 4. Essa conversa aqui é de Jesus com Satanás. Mateus 4. Mateus capítulo 4, versículo 10, né? No versículo 9, só para contextualizar, o Satanás, o diabo, está terminando de falar com Jesus, né? E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Isso aqui é uma bela refutação para a teologia da prosperidade, tá, gente? Quem falou que se a gente adorasse ele prostrado, tudo ele nos daria, foi Satanás, não foi Deus. Então, quem crê na teologia da prosperidade não crê no que a Bíblia diz, tá? Só para deixar uma coisa clara aqui. Então, quem disse que tudo te darei se prostrado me adorares foi Satanás, não foi Deus. Versículo 10. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Então, servirás ainda numa posição de servo. Certo. Então nós não somos panteístas, amém, irmãos? Amém. Nós não cremos dessa forma errada, tá? Então, dessa forma, a salvação também, aqui a gente está falando sobre essas seitas orientais, tá?
Ligado ao panteísmo, a salvação é feita pelo próprio esforço, pelas obras, pacto das obras. Né? Então, ligado ao panteísmo, a salvação está ligada ao teu próprio esforço, tu mesmo te salva. A tua evolução. Alcançou o Nirvana, está salvo. O Nirvana seria a salvação deles. Redenção. Salvação, né? A redenção, a salvação deles. Né? O que nós cremos? Nós cremos João 14,6, né? Nós cremos João 3,16. Tem outros textos aqui, Efésios 2, de 8 a 10, Isaías 55, 6 e 9, né? Que é um texto muito interessante. Vamos abrir Isaías, abre para nós, Mike, por favor. Isaías 55, 6 e 9. Vamos ver esse aí. Esse é um refúgio sobre a salvação, porque o panteísmo que dá essa lente para as seitas orientais, ele diz que tu é salvo pelo teu próprio esforço, mas nós não cremos assim. Não é preciso entendermos muito, né? A Bíblia diz 55, 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Uau. O Evangelho, né, Marco? Isaías, né? Como sempre, o Evangelho no Antigo Testamento. Então, sobre salvação, né? A Bíblia é bem clara, ela apresenta um plano de salvação do início ao fim, né? O Deus Criador, que sempre existiu, né? Não foi criado, não foi gerado, criou o homem, sua criação perfeita. Aí o homem peca, o homem se rebela, se torna imperfeito, assim como caído, toda a criação. Nascem espinhos, abrolhos, frutos, o joio aparece, tudo isso não foi o pecado que afetou a terra, gente. O pecado afetou todas as coisas, viu? Não foi só o homem, tá? Ele afetou tudo, a criação geme por causa do pecado. Geme para ser salva, né? No caso, ela está gemendo para ser salva, mas porque ela foi afetada pelo pecado. Então, Deus perfeito criou o homem perfeito, o homem desobedece, peca, fica imperfeito, caído, daí Cristo perfeito vem, restaura o homem, a perfeição, aperfeiçoa esse homem para a salvação, e tudo isso fica consumado para o propósito eterno de Deus, para essa via eterna agora. Então isso é o que eu acabei de falar, a gente tem conversado eu e o Mike, isso é uma cosmovisão, gente, bíblica, é o Evangelho. Em menos de um minuto a gente falou de todo o Evangelho aqui. Deus, homem, Jesus, resposta, solução, salvação, tá? Então nesse ponto a salvação, reencarnação, e a reencarnação aqui diz assim: somente a pessoa alcançará o estado de consciência pura na sua evolução, nesta vida. Aí o caso aqui, se ela não alcançar nessa vida, ela vai ter que reencarnar, ela pode reencarnar um rato na outra, um pato, sei lá. Então, até ela alcançar esse estado, ela vai ficar reencarnando. É um ciclo, lembram? Cria, sustenta, destrói. Cria, sustenta, destrói. As caças também. Tudo isso faz sentido. Isso tudo é um monismo, gente. É uma coisa só, no fim das contas. É uma coisa só, tá? Então, na reencarnação, para nós, o que a Bíblia fala sobre isso? É uma responsabilidade individual? Não. É um julgamento divino por causa da desobediência do pecado, mas há uma salvação. E nós ressuscitaremos com Cristo. Né? Aqui eu tenho um ponto teológico aqui, né? Porque nós já ressuscitamos, né? Isso aqui é um refute, de repente aqui a perspectiva que ela está futura, né? É que é futuro também, né? É futuro também, né? Não está errado. Nós ressuscitamos nossa posição, né? Tá. Espiritual, né? Boa. Mas vamos ressuscitar fisicamente. Reencarnação, vamos ler um texto aqui, gente. Esse texto aqui, gente, todo cristão deve conhecer, tá? Além de toda a Escritura, porque toda a Escritura é inspirada, amém? E toda ela é a palavra de Deus. Mas esse texto aqui em especial, eu quero salientar para os irmãos. Esse texto aqui é muito conhecido para refutar espírito e tal. Hebreus 9, 27, conhecidíssimo de todos. Esse texto aqui é muito importante. Toda a Escritura é importante, tá, gente?
É a palavra de Deus. Quer ler para nós, mãe? Ou alguém? Quer ler ali? Hebreus 9, 27. Ali lê para nós. Pode ler os dois, 27 e 28, se não me engano, tem uma complementação ali, né? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vocês entendem por que é uma heresia e por que nós não cremos na reencarnação? É porque o homem foi dado somente viver uma única vez, gente, aqui. Então a gente não crê na reencarnação. Nós cremos na ressurreição, que nem é uma confusão, mas é só para... Pode, né? Aquela passagem, né, que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, né? E que o rico ele pede, né, que Lázaro volte e fale aos meus familiares, né? Porque se alguém for até ele dos mortos, aí eles crerão. E aí, né, ali, né, ou seja, Abraão, né? Abraão fala para ele, né, que mesmo que alguém ressuscite dos mortos e vá até lá e fale, eles não crerão. Eles tinham os profetas, né, que era não creram em Moisés, exatamente, tinham Moisés, né, tinham os profetas, né, então eles poderiam crer na palavra, né, e aí justamente, né, o que é enfatizado ali, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Né? Se houvesse essa possibilidade. Que é os fundamentos da fé, a ressurreição de mortos, lá em Hebreus, né? Mesmo que um espírito volte, né? Não vai ter um espírito. Mas irmãos, vocês sabem que nesse ponto aí, a Marina puxou um gancho, assim, que eu tenho digamos assim, eu acredito de uma forma, quando Jesus, ele, naquelas parábolas ali das bodas e tal, ele faz um convite. Vocês lembram daquela situação de que vai enterrar o pai? Sim. O que Jesus fala ali? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Deixa que os mortos cuidem, né? Enterrem, é nesse sentido, né? Dos mortos. Porque tem um grupo que diz que Jesus pregou, conversou com mortos, e a gente que acredita nisso. Tá? Não é esse o ponto. Jesus também não está dizendo ali que as pessoas, digamos assim, deveriam abandonar a família. Ele não está sendo deselegante. Às vezes, Jesus foi mais educado com a mãe. Jesus não teve consideração com os irmãos. Tem uma opinião sobre Jesus que é meio grosseira. Jesus. E daí, sim. Mas ele diz, olha, pecado em Jesus, né? Porque daí Jesus desopou a mãe. Mas Jesus fala assim, olha, ele faz um convite, a pessoa não atende o convite dizendo o quê? Eu preciso enterrar meu pai. Não sei se é bem isso que está no texto, mas é sobre é sobre o enterro do pai. É isso que eu lembro aqui, tá? Desculpe se eu estou alguma coisa mas Jesus ele não acompanha aquela aflição ali, gente. A gente também tem que entender isso. É como se ele não aceitasse a justificativa. Assim, eu quero respeito o meu luto. Porque, e eu não estou dizendo que ele era grosseiro, só que eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim, até que ponto, né, nós negamos a nós mesmos, a gente toma a cruz, a gente morre por amor do Evangelho de Cristo, a gente renuncia tudo, ama o Senhor mais do que, porque ele vai falar, né? Se tu ama teu pai. Uma coisa, deixa eu até ver como é que é esse texto aí. Claro. Deixa eu ver. Só vou concluir ali então, Michael. Pode ir, tipo assim, eu vou encontrar a passagem. Olha só, imagina Jesus na tua frente falando assim, ó. Se tu ama teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, mais do que a mim, tu não é digno de mim. Jesus falou isso para ti assim. Se tu não renunciar tudo quanto tu tem, tu não pode ser meu discípulo. Já pararam para pensar nisso? Vocês já imaginaram Jesus tendo essa conversa com vocês? Interessante isso, né? Que ele falou. Não é digno de mim, não pode ser meu discípulo, enfim.
texto diz assim, ó, e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Senhor, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. O que acontece? Se o pai dele, normalmente o que vem no entendimento assim, né, que o pai dele estava lá morto, né, e ele vai, deixa eu só ir lá rapidinho, né, enterrar meu pai, e daí eu já Lá não vou, tinha ninguém né, para enterrar, tem que ser tu que sair agora da reunião. tipo, às vezes parece ser essa, né? Mas peraí, se o pai do cara estava morto, o que ele estava fazendo ali? O que ele estava fazendo ali? Se o pai do cara estava morto, ele deveria já estar lá, né? E não estaria ali. Né? Sim. Então, qual é a questão aqui? Não é que o cara estava, não é que o pai dele estava lá morto, sendo velado, ele só queria, né, rapidinho sair lá naquele dia, e já no dia seguinte, né, sei lá, até de noite, quem sabe naquele próprio dia ia poder, né? Não, o ponto Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai, ou seja, meu pai já está velhinho, né? Eu queria saber poder sepultar ele e tal, né? E então, assim, né? Senhor, deixa eu ficar um tempo, né? Põe meu pai até, né, ele morrer e eu poder sepultar ele. E aí depois que finalizar essa etapa da minha vida, né, que eu puder enterrar meu pai, aí eu vou, né? Ou seja, deixa eu, né, esperar um tempo até cumprir uma condição, e depois disso, né, não, vai, né? Tipo, quando é que a pessoa vai morrer? Né? Se sabe quando é que vai morrer? Né? Não se sabe. Imagina um missionário né, que ficou com os pais, né, idosos, assim, e ele fica ali, né, pensando assim, né, não, acho que eu não vou ir para missão para outro país, porque vai que eu estou lá no outro país e meu pai morre. Né? Não, tu vai, porque deixa os mortos sepultar os seus mortos. Não significa que o teu pai seja, né? E vem o imperativo: segue-me. Isso. Foi o que tu leu ali, né? Exato. Eu nem lembrava desse imperativo aí. Daí complicou um pouquinho mais a coisa. Porque toda vez que vem esses imperativos aí, Jesus falou, está falado. Você tem que tomar a decisão, ou eu, ou qualquer outra coisa. Lê para nós o texto, filho, até para não se delongar, né, mãe? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a gente tem uma noção que mesmo se eles creem que se eles vão reencarnar, e um dia eles vão alcançar o nirvana, e um dia eles vão se auto-salvar, né? Eles vão se auto-absorver, esses pensamentos aí, né? Que eles vão conseguir, né, se safar. Né? Quem é que consegue se safar? A gente sabe que Deus está falando, né? A alma é minha. Então eu dou o destino nesse sentido. É isso que eu entendo ali, né? Eu vou dar o destino, é que eu estou concluindo, tá, gente? Eu vou dar o destino que eu quiser. E já, né? E a alma que pecar, essa morrerá. E muitos dizem que Ezequiel aqui está falando num sentido futuro, assim, no sentido dessa morte, da perdição eterna, né, gente? É um detalhe um pouquinho mais grave a coisa. Não é só morrer assim no físico, né? Nós somos tricotomistas, né? Tricotomistas, corpo, alma e espírito. Tricotomista. Né? Não é só o corpo, a alma e o espírito também. Então todo ser ali a gente vai, né? Então eu tinha mais refute aqui. O Michael sempre pede das escrituras, fica claro que eles nem citaram a Bíblia, né? Então eles não são só de escritura, né? As outras doutrinas da Trindade ali, a gente nem precisa, já viu que estão perdidos mesmo. Por si só já é uma coisa. Eu vou indicar para vocês aqui, ó,